O filho, sem entender o porquê que apanhava bastante de seu pai, ele resolve agora escrever uma carta de despedida. Veja o que aconteceu com o pai depois que ele ajudou na construção de 9 igrejas. Presta bem atenção nesse testemunho do pai com o seu filho. Olha só. Por exemplo, o meu pai, sempre quando ele tinha carinho, quando queria falar comigo, ele me chamava filho, filho. Agora, quando ele tinha uma repreensão, o meu pai dizia, Marco. Eu já sabia que tinha alguma coisa diferente quando me chamava pelo nome. E quando ele me chamava filho, ou tinha um presente, ou tinha um abraço. E falar do meu pai para mim me traz saudade, né? Eu estou ainda em luto pela morte do meu pai. Meu pai faleceu dia 29 de fevereiro desse ano. Foi o dia em que eu estava pregando na igreja da Freguesia do Ó, almocei. Quando recebi a notícia, algumas horas depois ali, de que meu pai havia falecido às 2h30 daquele sábado, 29 de fevereiro. Papai foi sepultado no dia 1º de março, há 2 meses atrás. E eu confesso para os irmãos que foi o maior golpe que eu já recebi em toda a minha vida. Eu já tive muitas notícias difíceis, duras, que eu recebi. Mas nenhuma delas me machucou tanto quanto a morte do meu pai. Porque o meu pai, com 12 anos, eu achava que o meu pai não era meu pai, quando eu tinha 12 anos de idade. Porque o meu pai, quando ele pegava para me dar uma correção, ou de cinta, ou um puxão de orelha, era muito forte. Eu posso contar e numerar nas mãos as vezes que eu apanhei do papai. E eu falei assim, eu quero provar para ele que eu posso ser filho dele, porque no meu coração eu não sou filho desse homem, porque ele me bate muito. Na minha cabeça eu imaginava, eu acho que ele me encontrou numa caixa de papelão, igual eu vi um cachorrinho que um cara deixou na rua, dentro de uma caixa de papelão. E eu me colocava em relação à minha família dessa forma, eu acho que eu não sou filho deles, que o papai batia forte. E eu falei para ele assim, pai, eu vou trabalhar com o senhor de servente de pedreiro. E nós sempre moramos em Guaianazes, bem próximo aqui do Itaim Paulista. E meu pai estava fazendo uma obra grande em Ferraz, e ele disse, é isso mesmo, homem foi feito para trabalhar. E aí a minha mãe não gostou, ela queria que eu estudasse, né? E o meu pai já gostou. E eu falei, tá vendo? Ele gostou porque ele não é meu pai. Bom, ele me levou para trabalhar e eu saí da escola. E quando chegou no trabalho, eu falei, eu vou provar para ele que eu posso fazer o melhor para ele. Então, quando os serventes de pedreiro carregavam ali 3 latas de areia num carrinho, eu também carregava, com 12 anos. Quando eles faziam massa e enchiam uma lata para poder colocar no caixote, para o pedreiro poder rebocar ou entijolar uma parede, eu também levava a mesma quantidade. E o mestre da obra ali, quando viu aquilo, falou, Samuel, você tem que dar dinheiro para esse menino. E ele falou assim, ele tem comida, tem roupa. E eu fiquei feliz quando o cara disse, ele precisa de dinheiro. Agora fiquei triste quando meu pai falou, ele tem comida e tem dinheiro. Eu achei muito duro aquilo do meu pai. Mas aquilo ficou no meu coração, e quando foi na sexta-feira, era o meu pai que distribuía o dinheiro para o pedreiro, para o servente, para o encanador, para o eletricista. Eles todos foram para uma fila para receber o dinheiro, e eu também fui. E quando eu estava ali na fila e cheguei ali, o meu pai falou, você está fazendo o que aqui? Eu vim pegar meu dinheiro. Rapaz, vamos sair da fila logo. E eu chorei. Na semana seguinte, um pedreiro pediu para o filho dele trabalhar naquela obra. E eu fiquei com raiva do menino sem conhecer, porque meu pai permitiu que o menino fosse trabalhar. Porque no meu coração eu estava ali alimentando, será que o meu pai vai pagar o salário do menino? Bom, na sexta-feira, na hora do momento do salário, o menino foi para a fila. Eu não fui, porque na semana anterior eu tinha sido colocado de lado. E eu fiquei atrás daquele quartinho de madeira onde meu pai fazia o pagamento, observando o momento em que o menino foi ali na fila para receber o dinheiro, e o meu pai deu a metade do salário de um servente de pedreiro para o menino. Eu escrevi uma carta, eu falei, eu sei que você não é meu pai. O senhor me encontrou numa caixa de papelão, não foi?
Escrevi com lápis de carpinteiro aquele papel, um papel de um saco de cal. E eu alimentei aqui na cabeça. Eu falei, eu vou colocar isso dentro daquela agenda que a minha mãe tem na cristaleira e eu vou embora de casa. E quando eu cheguei em casa, eu coloquei o papel lá na agenda e eu fiquei esperando meu pai e minha mãe dormir, porque eu tinha pego já algumas roupas ali para ir embora de casa, para fugir. Mas eu estava muito cansado, o trabalho era muito puxado. E eu então dormi e eu acordei com o meu pai chorando. Mas era um choro tão alto. Eu estava no quarto e eu fui até a porta, estava um pouquinho aberta a porta e eu observei que ele estava sentado com a mão no encosto da cadeira, chorando, e a minha mãe de frente com ele chorando também. E eu pensei, por que meu pai está chorando? Será que alguém morreu? E a carta, o papel estava na mão da minha mãe. E eu já fiquei ali parado. Meu pai parou de chorar e falou assim, por que ele quer ir embora de casa? Eu amo tanto o meu filho. Foi a primeira vez que eu me senti filho do meu pai, aos 12 anos de idade. Meu pai continuou ali firme na hora de repreender. Mas quando ele me batia, no meu coração eu alimentava, é meu pai. Ele é meu pai, é a minha mãe. Passados alguns anos, eu já estava com 40 anos já, e eu pregando o evangelho, um dia eu contei dessa carta e sentado na igreja de Guaianazes estava o meu pai e a minha mãe, e abraçados os dois choraram muito. Mas eu disse lá do púlpito, vocês são meu pai e minha mãe, e eu amo muito vocês. E quando terminou o culto, meu pai me deu um abraço e disse, filho, eu precisei repreender você para você ser o homem que você é. E eu mais uma vez agradeci o meu pai, dei um beijo no meu pai, eu falei, pai, está tudo certo, eu tenho orgulho de ter o senhor como meu pai. O meu pai, quando o meu avô faleceu, estava o meu avô ali no caixão, e meu pai fez com que eu fosse do lado do caixão do meu avô, e o meu pai disse para mim, ele é um cidadão do céu. No dia 1º de abril deste ano, eu ao lado do caixão do meu pai, eu falei comigo mesmo, ô pai, você é um cidadão do céu, e eu vou reencontrá-lo na manhã da ressurreição de Jesus. Ninguém chorou mais do que eu no sepultamento do meu pai. Eu todos os dias choro de saudade do meu pai. E eu quando vejo aqui Deus falando com cada um de nós, ó filho meu, não te esqueças da minha lei, escreve os meus mandamentos na tábua do teu coração. Eles aumentarão os teus dias, eles serão segurança para você nesta terra. Não desamparem de você a benignidade, a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Acharás graça e bom ânimo aos olhos de Deus e dos homens. Quantas e quantas vezes eu chegava numa igreja, ou do Bonifácio, ou Cidade Tiradentes, na minha adolescência e juventude, e os irmãos diziam, aí está o Marcos Camilo, é o filho do Camilão. Quantos irmãos, olha, esse é o Camilão, é filho do Camilão. Hoje, agora eu sou o Camilão, né? Mas o meu pai, ele me ensinou a amar Jesus. Esse foi a grande herança que o meu pai me deu. Ele me ensinara a pregar. O primeiro sermão que eu fiz, o meu pai foi colocar uma gravata em mim. E eu disse, pai, eu não gosto de gravata. E na realidade, até hoje eu não gosto de gravata. Eu uso gravata porque o meu pai pediu para mim lá atrás. E está no meu coração isso. Eu acho bonito ver os jovens louvando a Deus sem gravata. Eu tenho até inveja quando eu vejo eles sem gravata. Mas eu só uso gravata porque o papai pediu para eu usar. E ele colocou um pullover aqui, sabe? Aqui, tá bom agora, filho. O irmão Paulo, que era o ancião da igreja, não vai gostar se você não for sem gravata. Tá bom. Então eu, quando olho para a minha vida, tudo aquilo que está enraizado no meu coração foi o meu pai que me ensinou. Ele plantou no meu coração, mas o que está aqui ardendo no meu coração é a esperança. Eu nunca tive tanta pressa para o retorno de Jesus como agora.
porque na manhã da volta de Jesus, eu vou abraçar o meu Pai. O meu Pai vai ressuscitar, porque o meu pai, em 13 igrejas na região, Jardim Robru, Chabilândia, Bonifácio, todas essas igrejas ali, mais próximas de Guaianazes, foi o meu pai que ajudou na construção. Tem o dedo, tem o esforço, o sacrifício do meu pai. O pastor Wilson Guimarães, no sepultamento do meu pai, quando o pastor La Roca, que é o presidente da Paulistana, pregava, disse: alguém gostaria de falar alguma coisa? E o pastor Wilson Guimarães disse: o irmão Samuel construiu comigo 9 igrejas. E eu olhando aquilo, os rastros que o meu pai deixou. Deus, ele está dizendo para mim e para você, nos chamando de filhos: olha, faça tudo isso, confia. O que é confiar? É fiar-se. Ora, nesse momento difícil, e eu nem sabia durante essa pandemia de que eu tinha tantas reservas para aguentar 2 meses o meu restaurante fechado. Eu não sabia. Deus tem me sustentado, um aluguel alto. O meu fiador me ligou a semana passada para saber: e aí, Marcos, e o aluguel, como é que está? Eu disse: está pago. Nós conseguimos 50% de desconto no aluguel. Mas eu confesso, eu não tenho saído de casa para muita coisa, só para comprar o alimento, para evitar gastar combustível, até as preocupações que a gente tem, porque o recurso vem do próprio restaurante. E como Deus, ele tem cuidado de cada um, aqui diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Olha, se você confiar em você mesmo, vai ser um fracasso em algum momento da sua vida. As pessoas que têm muito recurso, muitas delas enfrentando diretamente esta pandemia, essa doença terrível, e é muito sério isso aí, e louvado seja Deus porque a igreja tem tomado todo o cuidado em relação e atendendo o que os homens, o pessoal da saúde tem pedido, o governo, mas a igreja está achando os meios, os caminhos para poder apresentar Jesus como remédio. Louvado seja Deus porque a Prefeitura de São Paulo, ela lançou 10 mil marmitex para os restaurantes, né? Nós temos mais de 5 mil restaurantes em São Paulo. E ali no estatuto eram os restaurantes para servir alimento, quantos marmitex os restaurantes podem fazer por dia. E eu então preenchi ali, né, os dados ali, fiz o meu cadastro e eu coloquei de 100 marmitex a 500 marmitex por dia, o meu restaurante pode servir. E aí vem uma pergunta: todos os dias? E eu coloquei assim, de domingo a sexta-feira. Eu estava colocando a observação do sábado. Eu sou adventista do 7º dia. Pois bem, eles têm uma infinidade de restaurantes que todo mundo atrás de servir refeições, e a maioria dos restaurantes para servir todos os dias, mas eu coloquei a observação: o sábado não, é de domingo a sexta-feira. Foi essa a observação. A nossa fé, os mandamentos de Deus. E um funcionário meu perguntou: mas Deus vai entender, você não vai servir refeições para aqueles que estão passando fome? Eu falei: mas eu preciso ter o meu repouso. Mas Deus vai entender, Ele não vai entender? Eu digo: é a minha fé. O meu pai me ensinou sobre os mandamentos de Deus. E eu quero dizer a você o que eu tenho como certeza: com mais de 5 mil restaurantes, 63 restaurantes aproximadamente foram selecionados, e cada restaurante para servir por dia 115 marmitex, a R$10 cada um. O meu restaurante é o único que serve 6 dias por semana. No sábado não. Agora, vindo para cá, eu passei na frente do ponto, que é na frente da Prefeitura de São Paulo, onde as vans, a gente leva ali os marmitex, as vans recebem os marmitex e sai distribuindo para os moradores de rua. Lá estavam os restaurantes que comigo levam, e o meu não está. O que eu quero dizer com isso? Irmãos, não é orgulho próprio, é a nossa fé.
O meu restaurante, eu não tenho dúvida, foi selecionado porque Deus preparou esse momento para nós. Existem outros que estão aí preocupados. Eu tenho orado por aqueles que não estão conseguindo trabalhar, que não estão conseguindo levar o seu sustento. Mas aqui Deus nos chama de filhos. Filhos. Que isso seja testamento, escreve na tábua do teu coração, não negocie a vontade do Senhor. O que é confiar no Senhor? É fiar-se no Senhor. Se eu não pagar o meu aluguel, é o meu fiador que vai ter que pagar. Ele pode perder a casa dele. Ele não vai perder, nós não vamos deixar acontecer isso. Mas é fiar-se no Senhor, diz a palavra. É confiar no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Veja aqui, e para os jovens isso, reconhece Deus em todos os teus caminhos, todos. E Deus vai endireitar aquilo que precisa ser endireitado. Não seja sábio aos teus próprios olhos, desconfie. É enganoso o coração do homem. Olha aqui, diz assim: teme ao Senhor, aparta-te do mal. É se afastar do mal, será remédio para você. Honra ao Senhor com a tua fazenda. Não sei como está o teu salário, mas seja fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, mesmo diante da pandemia, não negocie a vontade do Senhor, seja fiel a Deus. Encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de vinho os teus lagares. Deus está dizendo, não vai lhe faltar nada. A Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Aí vem o verso 11 novamente: filho meu. Uma das coisas que eu tenho mais saudade é de escutar meu pai me chamar filho. Filho. Eu vou ter que esperar Jesus voltar para ouvir meu pai me chamar novamente assim. Olha que testemunho lindo, não é mesmo? Eu convido você a fazer parte desse canal se inscrevendo, deixa o teu gostei no vídeo, comenta e compartilha para que outras pessoas possam ter acesso a esse testemunho maravilhoso. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Um forte abraço para você em Cristo Jesus.